Hoje eu vou trazer para vocês tudo que eu comprei ou usei na minha cirurgia ortognática. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você também está se organizando para sua cirurgia ortognática e pensando nas muitas coisas que tem para organizar até a data da cirurgia. E eu vou contar aqui nesse vídeo como eu me organizei, como eu fiz, tudo que eu precisei comprar, quanto eu gastei em alguns itens, que eu sei que é a curiosidade e o que mais aflige as pessoas nesse momento de preparo da cirurgia. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, então já pega papel e caneta, porque tem muita coisa para você anotar e com certeza vai ser uma mão na roda aí para você organizar suas ideias, colocar tudo no papel e facilitar a sua vida. Bom, enquanto você vai se organizando aí, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Não vou me prolongar muito, porque tem outro vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre a minha cirurgia. Mas só para você entender, porque tem alguns materiais que eu precisei comprar mais e que outras pessoas talvez não precisem tanto. Tem pessoas que talvez precisem de mais coisas do que eu precisei, então cada cirurgia é única, cada pessoa reage de um jeito e o tipo da cirurgia, o modo da cirurgia, isso acaba influenciando também em algumas questões mais específicas que variam de pessoa para pessoa. Eu era uma pessoa classe 2, então eu tinha um queixo curtinho. Eu fiz a ortognática com avanço da maxila, da mandíbula e do mento, mas junto com a ortognática eu fiz a extração dos 4 sisos e fiz a turbinectomia, que é uma cirurgia que o pessoal conhece muito como a retirada da carne do nariz, né? Diminuiu um pouquinho porque minhas vias aéreas eram muito obstruídas, então a turbinectomia me ajudou muito a respirar melhor. Junto com esse avanço, né, das estruturas, então minha via aérea aumentou um pouco. Hoje eu respiro muito melhor. Eu tô com um pouquinho menos de 2 meses de cirurgia e tô com um pouco edema, eu acho, como vocês podem ver. Então evolui muito bem, mas a gente tem que se cuidar muito, né? Tem todos os cuidados e principalmente quanto mais recente está da cirurgia, mais materiais, mais estrutura, mais apoio das pessoas ao nosso redor a gente precisa. E uma das coisas que facilitam muito, não só pra gente, mas para quem vai cuidar da gente, é a gente estar com tudo organizado. Quando a gente deixa todos os materiais facilitados, quando a gente deixa por escrito, quando a gente deixa o passo a passo do que vai precisar ser feito, isso ajuda muito quem está cuidando da gente naqueles dias. Principalmente porque quem vai fazer a cirurgia acaba se envolvendo mais nesse processo, pesquisa mais, assiste vídeos, acaba sabendo mais e se envolvendo mais do que os nossos cuidadores. Falar muito é cansativo, ficar escrevendo é cansativo, então se já tiver tudo certinho, organizado, por escrito de preferência, já vai facilitar muito a nossa vida e de quem vai estar com a gente nesses primeiros dias, tá bom? Bom, então vamos lá, agora já deu tempo de você pegar papel e caneta, tudo na mão. Primeira coisa que a gente precisa é ir na consulta com o cirurgião. Já tem essa primeira etapa, lá ele vai te passar alguns exames para fazer. Alguns exames são feitos pelo plano, acredito que todos os planos cubram alguns exames básicos que a gente precisa fazer. Um dos que eu fiz foi a tomografia. A tomografia ela foi coberta pelo plano, mas eu me lembro de um exame específico que foi para preparar o guia cirúrgico. Então foi o escaneamento intraoral. Esse exame foi particular, custou em torno de R$600. É um custo que as pessoas já têm que se programar, porque um dos exames é uma das etapas da cirurgia que realmente é um pouco mais caro e sem ela a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então precisa dos exames para poder se preparar inicialmente para a cirurgia. Juntamente com o cirurgião, a gente precisa também se programar com outras pessoas da equipe, né, que vão nos dar suporte. Uma delas é o fisioterapeuta. Eu tive uma amiga muito querida que veio de outra cidade para ficar comigo. Ela fez especialização comigo em São Paulo e quando ela soube que eu ia fazer a cirurgia, ela se propôs a vir para Salvador para cuidar de mim e me atender. Então eu não tive esse custo, né, de pagar ela como profissional, mas eu arquei com as despesas para ela vir para cá, para ela me atender. Então teve toda essa organização de passagens, de dar esse apoio para ela também enquanto ela
estivesse aqui. Já é um custo que a gente tem que se programar. Eu não precisei, eu fiz um detalhe muito importante, eu fiz a minha cirurgia ortognática sem o uso de aparelho ortodôntico. Na avaliação com o cirurgião, ele viu que a minha mordida estava bem fechadinha, toda direitinha. Então eu não tive necessidade de instalar o aparelho ortodôntico para depois fazer a cirurgia, o que já foi uma economia e tanta. Diminuiu aí na metade os meus custos com a cirurgia, mas é algo que a gente precisa colocar porque é de extrema importância. Então, eu não paguei diretamente, né, a fisioterapeuta, mas eu arquei com os custos, então todo o material, como eu também sou fisioterapeuta e trabalho nessa área, eu já tenho todo o material do laser, o taping, tudo que eu utilizo aqui nos meus pacientes, ela não precisou trazer, ela usou o que eu tinha aqui, então isso já facilitou para todo mundo, né, para mim e para ela. E por não ter tido esse custo, acabou ficando um pouco mais em conta para mim também. Mas a gente precisa colocar no papel, escolher um profissional que realmente seja da área, porque um fisioterapeuta que trabalha em outra área não é a pessoa mais indicada para te atender, para te acompanhar no pós-operatório. Tem que ser um profissional especializado. E assim, gente, faz muita diferença. Eu sei que para muita gente a fisioterapia acaba pesando no bolso. Eu sei que muita gente também acaba deixando de lado e vendo assim, deixando para depois, se precisar, procurar alguém para te atender. Mas eu digo a vocês, não vale a pena, tá? Coloque isso no orçamento porque faz muita diferença. Acelera o processo de cicatrização, te dá um apoio enorme, principalmente quando a equipe que estava operando ela sai e você fica com a equipe ali só do hospital, que você não conhece ninguém, que você não consegue se comunicar, você não está ainda com seus parentes, seus familiares que vão ficar com você no quarto. Então é um momento que você fica sozinho e quando você tem assistência, você fica mais tranquilo, você se sente mais confortável. Sabe quando você tá ali no momento ruim, que tem alguém do seu lado segurando sua mão para te dizer assim, o que você precisar, eu tô aqui, e você saber que tem realmente uma pessoa ali que você pode contar. Isso daí, depois que você passa por esse momento, você vê que vale tudo, entendeu? Vale muito a pena. Então não negocie a sua fisioterapia, porque é muito importante. Depois que passar, você vai dar um valor assim absurdo. E eu que passei por isso, eu digo a vocês, é a melhor hora do pós-operatório, é quando chega o momento da fisioterapia. Os meus pacientes já me falavam isso e eu pude sentir na prática realmente a diferença. Sabe, a gente passa o dia inteiro esperando por aquele momento, porque é a hora que a gente relaxa, tira o peso do rosto. Outros itens para você acrescentar aí na sua lista são os remédios. Gente, é dinheiro que vai na farmácia, viu? Mas não tem jeito, não tem para onde correr. Acrescenta aí na sua listinha antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. No meu caso, eu utilizei o Etna, não é todo cirurgião que prescreve o Etna. O Etna é um complexo vitamínico que ajuda a recuperar a sensibilidade. Então ele atua diretamente na parestesia. Como eu falei, nem todo cirurgião recomenda ele, às vezes recomenda um outro complexo de vitamina, mas você já tem que deixar ele aí com esse custo preparado, tá? Aqui em Salvador, quando eu comprei, a caixa do Etna estava de 119, eu já estou usando a terceira caixa, comprei a caixa com 50 comprimidos, é um dinheirinho aí que vai nele, mas é um dinheirinho bem investido. Então, quando seu cirurgião passar as medicações, precisa usar, não tem pra onde correr, tá, gente? Muita gente fala que a cirurgia ortognática é uma cirurgia dolorida. Se você me perguntar, eu senti realmente um pouquinho de dor durante a primeira semana. Que tipo de dor foi essa? A dor que eu senti foi uma dor de aperto, como se eu estivesse sentindo o local do siso realmente. É porque a incisão para retirar o siso é a mesma incisão da cirurgia ortognática. Por isso que também a gente aproveitou para fazer tudo junto, porque já era no mesmo local. Tanto que tem algumas pessoas que o cirurgião recomenda extrair o siso antes e depois de um tempo aí sim fazer a ortognática. No meu caso, como o meu siso era muito complexo, eu já fiz tudo junto. Então tem algumas coisas que eu não sei discernir se foi do siso, se foi da ortognática.
mas eu sentia uma dor de aperto, tá? É uma dor suportável. Eu lembro que na terceira noite, que é a pior noite, inclusive, né? A noite do pico do edema, quando eu deitava para dormir, eu deitava naquele triângulo, não baixava muito a cabeça, eu sentia muito peso no rosto. Então eu utilizei todos os remédios que o cirurgião passou. Alguns não são por opção, tá? É obrigação a gente utilizar mesmo. Mas tem alguns remédios, como o remédio da dor, a gente usa à medida que sente dor, se houver necessidade. E nessa terceira noite eu usei um remédio a mais que ele tinha passado também, no caso de muita dor. E eu utilizei ele e a dor passou e eu consegui dormir. Então, assim, são dores controláveis, tá? Uma outra época que eu me lembro que eu tive, que foi muito dolorida, foi quando eu tive alguns sintomas diferentes da parestesia. A parestesia, muita gente pensa que é a diminuição somente da percepção da sensibilidade, tá? Tem muita gente que pensa que parestesia é só diminuir a sensibilidade. Não é. Ela é uma alteração da sensibilidade. Então, tem horas que a gente sente dormente, tem horas que a gente sente outras coisas. Então, às vezes a gente sente formigar, às vezes a gente sente choque. E o que me deixou dolorida foi no 10º dia, eu gravei. Foi quando eu já estava liberada para me alimentar, né, com alimentos mais moles, né, um macarrãozinho bem mole, purê, um frango desfiado. E quando caía na região dos pontos, eu sentia queimar, uma sensação de queimor muito forte. E isso também foi muito dolorido nesse dia. E aí eu tomei o remédio para dor. Não foi o remédio para dor mais forte, né? O mais suave já deu conta. Então, assim, eu lembro de momentos pontuais em que eu tive realmente uma dor mais forte. Mas, no geral, tomando a medicação corretamente, fica tudo tranquilo, tá bom? Então, assim, eu me preparei já comprando todos os remédios, mesmo sem saber se eu teria dor, se eu não teria, porque eu preferi já ter em casa do que de repente sentir uma dor de madrugada e não ter pra onde ir, não ter daqui que alguém saísse pra poder ir na farmácia e achar uma farmácia aberta. Então eu já deixei tudo certo, tudo organizado aqui em casa. Esse remédio pra dor mais forte eu acabei usando só uma vez e ele tá por aqui sem muita função. Então, assim, querendo ou não, acaba sendo um custo, né? Mas eu recomendo para deixar tudo organizado do que ter que na hora sair correndo para tentar achar as coisas pelo meio do caminho, que dá tudo certo. Além da parte dos remédios, outra coisa que eu usei muito foi Bepantol e Oncilon. O lábio fica muito ressecado, a boca fica muito diferente. Então, às vezes machuca por conta dos instrumentos, né, utilizados na cirurgia. O lábio ele fica cortado, fica ressecado. Uso muito o Oncilon para aftas. Usei muito na parte interna da boca para aliviar, principalmente à noite, porque como o rosto está inchado, quando a gente encosta um pouquinho, a pressão acaba apertando na região dos pontos. Então, isso acabava ferindo e era o que também contribuía para essa sensação de queimor, realmente, porque a boca ela estava realmente ferida. E na parte externa eu usava muito Bepantol. Deixava a boca assim bem branquinha mesmo, para hidratar os lábios. Eu tô hoje com 2 meses e de vez em quando eu ainda utilizo o Bepantol. O Oncilon eu já não uso mais, até porque como eu não tô com aparelho, depois que melhorou um pouco essa região do corte, e depois que a gente aparou um pouco os pontos, eu retirei alguns pontos, porque realmente estava machucando muito. Então eu já não uso tanto o Oncilon, mas o Bepantol de vez em quando eu uso, às vezes eu uso uma vez por dia. Próximo item importantíssimo, escova infantil. Precisa ser uma escova macia e com a cabeça pequena. Eu vou mostrar pra vocês a escova que eu comprei para utilizar na cirurgia. Eu achei que a cabeça dela estava até um pouquinho pequena, mas não foi suficiente. Na verdade, eu acabei nem testando, porque no hospital que eu fiquei, eles deixaram um kitzinho com outra escova e acabou sendo a mão na roda, porque ela é um pouquinho menor e tem a cabeça um pouquinho mais fina. Então, eu molhava ela no PerioGard, que é o outro item
que você também vai precisar incluir na lista se o seu cirurgião passar, tá bom? O meu passou o Periogard, que é um enxaguante sem álcool. Então eu molhava na tampinha do Periogard e escovava o dente dessa forma. Tem alguns vídeos que eu vou deixar no outro vídeo aqui também na descrição para vocês verem. Eu gravei toda essa parte da higienização para vocês verem como que funciona. Os primeiros dias, pela questão da dormência, né, da parestesia, a gente não sente muito. Existe um pouco de medo de machucar os pontos, mas os pontos eles ficam na parte aqui bem alta da gengiva, bem abaixo do dente. Então o dente a gente consegue escovar normal. O que atrapalha um pouco mais é a questão da mobilidade, porque como o rosto está muito inchado, a boca está inchada, sobra menos espaço dentro da boca. Então, para a gente encaixar a escova, acaba ficando muito apertado. Por isso que a gente precisa de uma escova bem pequena. E aí, quanto menor, melhor, para facilitar a escovação. E aí eu já falei do Periogard, que o cirurgião pode passar ele, ou pode passar outro enxaguante. Ele é fundamental e eu usei o pote todo também. Um outro item que o cirurgião não me passou, mas que eu recomendo muito para os meus pacientes e também foi a mão na roda, foi o limpador de língua. Gente, esse limpador de língua, ele é bem pequenininho, talvez até infantil, porque pelo mesmo motivo da escova, quanto menorzinho, mais fácil de passar. Tem aquele padrão de limpador que você aperta assim, né? Eu não sei se vocês conhecem, ele parece um U, então você aperta, encaixa na língua e arrasta. Aquele limpador, ele é grande, então esse menorzinho, eu acho ele bem mais prático. Esse limpador, quando eu comprei, foi uns R$6, foi super barato e serviu muito, ajudou muito, porque como a gente não tem abertura para passar a escova, colocar a língua para fora e passar a escova, limpar, higienizar realmente, esse limpador acaba sendo assim a maior facilidade da vida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo mostrando um pouco da minha rotina nessa primeira semana, nesses primeiros dias, para vocês acompanharem como que funciona. Porque eu sei que é um receio de muita gente, mostrando na prática como que eu fazia. Isso vai te ajudar muito. Então depois desse vídeo, já entra aqui para você ver como que era essa rotina nos primeiros dias de pós-operatório. Agora eu vou dizer para vocês alguns itens um pouco mais básicos, mas extremamente importantes, que me ajudaram muito também, que foi algodão. Eu utilizava algodão com soro fisiológico para limpar os olhos, porque eu tive muita parestesia, desde a pálpebra inferior, aqui desse lado, meu rosto ficou todo tomado de parestesia, e desse lado aqui também do nariz, até essa parte da bochecha e o queixo, eu não sentia praticamente nada. Essa limpeza do algodão com os olhos, para limpar os cílios, para tirar um pouco da oleosidade da pele, que a pele fica muito oleosa. Então o soro ajudava muito a lavar. Eu achava muito estranho pegar água assim nas mãos e jogar no rosto, porque o toque era diferente e o rosto inchado deixa uma percepção diferente. Então eu achava muito estranho, e o algodão foi uma forma que eu achei de, além de trabalhar a sensibilidade, também de higienizar. O segundo item que eu usava muito com o soro fisiológico era o cotonete. Eu utilizava o cotonete molhado no soro e limpava por dentro do nariz, porque vocês lembram que eu fiz a turbinectomia. Então a cirurgia ortognática por si só geralmente já tem os pontinhos aqui em cima na base do nariz, né, aqui em cima da maxila. E como eu fiz a turbinectomia, meu nariz ficou eu tive muita secreção e um pouco de sangramento também nos primeiros dias, tá? Não é um sangramento excessivo, mas fica um pouco daquele sangue preso, então a gente precisa higienizar. E quando eu fazia a limpeza, a respiração ficava muito melhor. Então eu utilizava o cotonete. E o terceiro item, que foi uma outra mão na roda, foi a seringa. Eu colocava o soro fisiológico dentro da seringa, fazia a lavagem nasal. Eu usei a seringa até 1 mês e meio praticamente fazendo essa limpeza, porque depois da cirurgia, mesmo depois de já ter tirado o resquício de sangue que fica, eu fiquei com muita secreção. Eu utilizei muito a seringa e geralmente os pacientes utilizam muito. A lavagem nasal ajuda muito, muito, muito. E é um item baratinho, vale super a pena, tá?
E o soro fisiológico, lembra que eu falei pra vocês que alguns itens, algumas pessoas vão usar mais, outras pessoas vão usar menos. Eu utilizei 3 garrafinhas, essa daqui é a terceira garrafinha que eu comprei. Essa daqui eu não usei muito, tá vendo? Eu já diminuí a quantidade de lavagem nasal. Mas essa é a terceira garrafinha e eu usei bastante. Então eu recomendo sim que compre essa garrafinha que custa uns 8, 9 reais. Vale super a pena, dá pra higienizar até por outros motivos e outros momentos. Então ela vai ficar aqui pra eu utilizar ela ainda aí algumas vezes. Alguns itens que eu comprei para estimular a sensibilidade foi uma esponja. Esse daqui foi um pedacinho de esponja de prato mesmo que eu comprei, cortei e deixei ela para estimular a sensibilidade. Eu uso até hoje, eu ainda tenho um pouco de parestesia aqui nessa região do mento, tá melhorando bastante. Como eu falei, eu tive parestesia praticamente em todo o rosto, né? E hoje já tô com parestesia só até aqui, em menos de 2 meses de cirurgia. Olha que foi uma cirurgia um pouco maior do que algumas pessoas. E eu tenho estimulado muito. Eu uso o lado mais grossinho para fazer algumas batidinhas e vim estimulando da região de onde eu sinto, né? Onde eu tenho acessibilidade normal. Então toda essa região daqui eu já sinto normal e vou trazendo aqui para essa área que eu não sinto muito e fico dando batidinhas para estimular o nervo, como se estivesse estimulando mesmo ele a voltar a funcionar de forma normal. O outro lado, como ele já é um pouquinho mais macio, eu consigo vir arrastando e trazendo um outro estímulo para essa região. Quanto mais texturas, texturas mais diferenciadas, mais estímulo a gente traz para a região. Inicialmente, a gente, como não tem acessibilidade, né, a gente vai ter que usar um lado que seja um pouquinho realmente mais grosso, porque é mais fácil do nervo perceber do que uma acessibilidade mais superficial, mais fofinha. Então, materiais mais grosseiros, um pouquinho pontiagudos, né, como um bocal de caneta, coisas simples que a gente tem em casa. Aí depois a gente vai evoluindo para o algodão, que eu também já tinha comprado, para o tubinho do cotonete, a gente também pode dar batidinhas. E assim a gente vai evoluindo e trabalhando diversas texturas. Outra coisa que eu comprei, como eu não... A fisioterapeuta que veio me atender, ela ficou uma semana aqui, então depois que ela foi embora, voltou para a cidade dela, eu que fiquei sendo minha fisioterapeuta, então eu precisei comprar alguns materiais que já tinham acabado de outros atendimentos. E comprei esses palitinhos que chamam de abaixador de língua, para estimular a abertura de boca. Eu não usei ele para abrir a boca, para poder fazer escovação, nada disso. Eu utilizei eles mesmo realmente para fazer os exercícios de abertura, que é o que eu utilizo também com alguns pacientes para estimular essa abertura de boca. Foi super baratinho, eu não lembro quanto foi, mas se eu não me engano foi algo em torno aí de 8 a 12 reais. E nem vou utilizar todos. Se você não for fisioterapeuta dessa área e for fazer ortognática, provavelmente você não vai precisar se preocupar, porque o seu fisioterapeuta já vai disponibilizar. Aqui eu disponibilizo para os meus pacientes. Então eu comprei só para repor estoque e utilizar comigo mesma. E uma parte especial do preparo foi com relação à alimentação. É um custo realmente que a gente tem que colocar aí. É difícil a gente mensurar isso, porque a alimentação ela vai mudando com o passar do tempo, né? Com os retornos que a gente vai fazendo com o cirurgião, ele vai liberando alguns alimentos diferentes. E então, tem coisas que a gente não tem como mensurar muito. Algumas coisas eu já tinha em casa e tive que repor, que foi o caso do whey protein. Eu tive dois, um de baunilha e um de chocolate. O de baunilha eu utilizava junto com açaí, né? Eu utilizava o whey de baunilha no lugar do leite em pó. E o whey de chocolate eu usava com vitamina. Então eu batia vitamina de banana com whey, farinha láctea, algumas coisas assim. E iogurtes, aqueles iogurtes da YoPro, eu usei bastante. Se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes de como eu fiz para me alimentar, quanto tempo eu demorei para ir mudando a alimentação, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo especialmente sobre esse tema, tá bom? Eu já adianto para vocês que eu realmente não sofri muito, achei muito prático, como eu falei, deixei tudo anotado. Quem estava comigo já sabia o que fazer, como fazer, que horas eu ia tomar tal coisa, então já deixei realmente tudo organizado para facilitar. E por fim eu quero contar para vocês o que eu não comprei para minha ortognática, que inclusive eu recomendo
até aos meus pacientes, mas eu realmente não comprei porque não vi necessidade. Eu já sabia, como eu já trabalho nesse hospital e acompanho algumas cirurgias lá, eu já sabia mais ou menos como que era, o suporte que eles dão para os pacientes. Então, algumas coisas no checklist que eu mando para os pacientes, eles até estão na lista, mas eu sempre comento. Se for algo que você precisa economizar, que seja neles, porque dá pra gente substituir, dá pra gente dar um jeitinho e assim não vai prejudicar, impactar no resultado da sua cirurgia. Eu quis economizar, eu já sabia onde eu ia fazer minha cirurgia, já sabia o suporte que eu ia ter no hospital, já estava com minha equipe toda organizada, com a fisioterapeuta que ia ficar comigo o tempo inteiro, então ela poderia me dar essa assistência. E o item que eu não comprei foi o suporte de gelo, que muita gente compra. Eu até pesquisei por aqui, pesquisei na internet, mas ele tem uma faixa de preço aí de R$120. Não é algo que a gente vai usar muito depois, tá? Durante a cirurgia a gente usa bastante, ele realmente dá um conforto para o paciente que quer ter as mãos livres, né? Que quer descansar mais, que não quer se preocupar com nada. É uma coisa boa de se ter, mas se você quiser economizar, realmente é algo que dá para economizar. Eu já sabia que no hospital eles iam me dar essa faixa. É uma faixa fininha, tá? Não é algo assim, super tecnológico, né? Às vezes cai um pouquinho, a gente precisa ficar ajustando. Mas eu sabia que eu ia receber uma faixinha dessa. Levei pro hospital só uma toalhinha para poder proteger a pele, porque como essa faixa ela é muito fina, então a gente coloca a compressa, tá? Eu levei as compressas pro hospital também. Eu já tinha em casa, então eu não comprei. Mas são compressas baratinhas também. E o hospital ele também dá. Às vezes eles dão esse suporte realmente bonitinho. Às vezes eles colocam o gelo dentro de um saquinho, amarra e a gente coloca aqui dentro dos dois lados. Então eu recebi essa faixa, eu já sabia que eu ia receber ela. Quando os pacientes não compram, que eu acompanho, eu já fico lá com um acompanhante, eu falo, leva para casa, porque isso aqui é uma mão na roda, facilita muito e você economiza aí entre 100 e 120 reais. Então, você coloca a compressa aí dos dois lados, amarra no rosto e fica com ela aí de 15 a 20 minutos. Depende, né? Se é a compressa fria, se é a compressa morna. Claro que no pós-operatório imediato é a compressa fria. Depois de alguns dias aí a gente troca para compressa morna. Mas eu confesso pra vocês que eu só usei isso aqui nos primeiros dias mesmo, sabe? Até acho que o terceiro dia. E depois eu mesma fiquei segurando minha compressa. Não me incomodava, não foi algo assim que gastou muito minha energia, sabe? Então acho super tranquilo. Acho que foi um dinheirinho bem economizado, não me fez assim diferença, tá bom? Esse paninho foi um paninho que deram lá no hospital também. Ele já tá até bem sujinho, coitado. Porque eu usei muito. E aí eu colocava, né, a compressa aqui e enrolava com ele ou com a toalhinha e aí eu colocava no rosto, tá? Usei muito isso aqui, desde a compressa fria até a compressa morna, eu enrolo também. Esse suporte eu usei com o frio mesmo, eu já deixava no congelador, porque ele não empedra, né? O gel deixa ele bem maleável, então a gente coloca no rosto e ele acomoda mesmo. Deixei só com compressa fria. Da vez que eu esquentei eu não gostei muito, achei que esfriou muito rápido. Então a compressa morna eu usava aquela emborrachada mesmo, sabe aquela que você esquenta a água no fogão, joga lá, coloca a tarraxinha e coloca no rosto. Eu colocava esse paninho e colocava no rosto, depois eu colocava do outro lado, porque a emborrachada ela dura muito mais, a compressa morna. Então você fica ali de 10 a 15 minutos de um lado, 10 a 15 minutos do outro. Na verdade, às vezes eu ia até alternando e ali dava 30 minutos, a compressa ainda estava morna e eu já tinha parado de usar. E esses foram os itens que eu comprei, que eu gastei, que eu economizei. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Essa é uma parte muito importante, a programação da cirurgia ortognática, que eu considero tão importante quanto a cirurgia, quanto os cuidados no pós, porque é um momento que a gente está fragilizado, tá com a baixa de energia, quem tá cuidando com a gente também fica cansado. Então, o tanto que a gente puder facilitar para essas pessoas ajuda muito e a gente se sente um pouco mais confortável também de estar ajudando quem tá ajudando a gente nesse momento.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou faltando alguma informação aí que vocês não conseguiram anotar, volta, pega lá tudo de novo, faz o checklist de vocês. Antes de ir para o hospital, vê direitinho o que está na lista, o que vai levar, o que não vai levar. Se vocês quiserem um outro vídeo também sobre isso, o que eu realmente levei, porque muita coisa eu comprei, mas não levei para o hospital. Então, se vocês quiserem saber o que de fato eu levei para o hospital, deixa aqui nos comentários também, que eu faço outro vídeo desses para vocês, tá bom? Espero que a cirurgia de vocês seja muito bem sucedida. Se vocês forem daqui de Salvador, quiserem entrar em contato comigo, fala comigo que eu respondo todo mundo e ajudo no que for possível, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.